quero compartilhar com vocês o meu relato pessoal sobre a manifestação da borboleta rosa, que é uma vivência incrível, que vai te trazer muitos insights, e eu queria compartilhar com vocês, para vocês refletirem sobre o que vocês têm acreditado na vida de vocês. Lá em 2019, eu ainda estava morando com os meus pais, e eu estava começando a conhecer meu atual marido. Eu lembro que era inverno, durante a semana, e a minha cunhada acabou levando a minha sobrinha para passar o dia com a minha mãe e comigo, porque ela estava um pouco doente, não ia para a escola, a minha cunhada tinha que trabalhar, então ela acabou deixando com a gente a minha sobrinha. E eu tinha o hábito na época de fazer listas de objetos e vivências que eu queria manifestar. Então eu estava no período da minha vida que eu estava fazendo essas experiências sobre o poder da mente, sobre a lei da atração. Então eu tinha esse hábito, antes de dormir todos os dias, eu fazia uma lista de objetos aleatórios que eu queria manifestar. E eu lembro que naquela semana eu tinha colocado que eu queria ver um coração verde e uma borboleta rosa. E fui dormir. Aí minha sobrinha chegou pela manhã e a gente começou a brincar, e ela trouxe maquiagem, trouxe presilhas de cabelo, a gente começou a brincar de salão. Ela devia ter uns 5 anos na época. Ela encheu meu cabelo de presilha, me maquiou inteira, e eu fiz vários vídeos, postei no Instagram, mandei no grupo da família, um monte de vídeo meu e do cabelo. E, enfim, segui o dia, e a gente foi almoçar, e eu tava lavando a louça do almoço, e tava muito frio aquele dia, tá? Devia estar uns 10 graus no máximo. E eu tava pensando, né, sobre a vida, e eu lavando a louça, e do nada me veio um lampejo. A borboleta rosa estava no seu cabelo. Só que eu já tinha tirado todas as presilhas do meu cabelo. Aí eu fui atrás dos vídeos, e realmente nos vídeos ela tinha colocado uma presilha de borboleta rosa bem na minha franja, e gente, eu não vi. Eu olhei no espelho, eu fiz vários vídeos, e eu não vi a borboleta rosa, ela estava na minha frente, eu não vi. Então essa foi a primeira insight que eu recebi, que quando a gente pede oportunidades, intenções, e a gente não está sensível a reconhecê-las, elas vão passar e a gente não vai aproveitar a oportunidade. Então essa foi o primeiro tapa na cara do dia que eu recebi da espiritualidade. Se você não estiver sensível e atenta ao que você está pedindo, as oportunidades elas vão passar, e você não vai manifestar, e você não vai ver, porque você está desatenta, você não está focada no que precisa. E aquilo mexeu muito comigo, né, porque eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, manifestei essa borboleta rosa. E eu voltei a lavar a louça, e eu comecei a viajar sobre borboleta, e eu comecei a pensar, nossa, eu nunca vi uma borboleta, um inseto rosa, uma borboleta rosa. Eu já vi borboleta amarela, branca, eu comecei a listar as cores de borboleta que eu já tinha visto, e eu estava pensando o seguinte, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo uma borboleta, eu acho que elas nem existem mais. Eu tinha a ideia que por causa da poluição, por causa do clima, as borboletas não existiam mais, eu não via mais borboleta, né, na cidade. E a região onde eu moro, meus pais moram, tem muita árvore, é muito arborizada, tem mata nativa perto, então era para ter, né, bicho lá, mas eu realmente não via borboleta. E eu fiquei com essa ideia na minha cabeça, se borboleta rosa existia, que eu não via mais borboletas, então elas não existiam mais, enfim. E eu terminei de lavar a louça, e como estava frio, eu fui tomar um sol na varanda de trás da casa, e é onde lá tem bastante árvore, né? E eu saí, era 1h30 da tarde, para tomar aquele sol, e quando eu olhei pro quintal, eu vi uma borboleta. Aí eu vi 2, aí eu vi 3, aí quando eu vi tinha umas 8 borboletas que começaram a voar pelo quintal.
Eu comecei a ver, olha, uma borboleta branca, uma borboleta amarela, uma borboleta laranja, e eu pensei, não é possível que isso está acontecendo. Eu acabei de falar que eu não vejo borboleta, que borboleta não existe. Na minha cabeça, borboleta não existia mais. Tá aqui, 8 borboletas voando na minha frente. E eu fiquei assim, extasiada, e naquele momento, uma voz veio na minha cabeça, com essas palavras: eu sou abundante. O que você não tem acreditado, essa também será a sua vida. Então foi assim um tapa na cara que eu recebi, foi uma conexão com os mentores. Então eu entendi que na minha mente eu tinha a crença que borboletas não existiam, e por isso eu não reconhecia elas, eu não via elas, elas estavam ali, mas a minha mente, por não acreditar, não concebia aquela realidade, então eu não me conectava. E essa voz de eu sou abundante me mostrou que o universo é abundante. Só que se a gente tem crença de escassez, se a gente tem crença que algo não existe ou que algo te limita, a gente não consegue acessar aquela realidade. E essa experiência, ela mexeu muito comigo, porque eu tinha manifestado a borboleta rosa e eu não vi porque eu não estava sensível. E eu não acreditava que borboletas existiam, logo eu não ia ver as borboletas. E aquilo me deixou assim muito... Aquilo virou chaves dentro de mim. E eu entendi que realmente o que eu não acredito também vai ser a minha vida, porque não acreditar é uma crença tão forte quanto acreditar. Porque quando você não acredita, você não duvida daquilo. Agora, acreditar em algo envolve muita convicção, envolve muita propriedade. Então, não acreditar é uma crença que acaba nos travando na vida. E o mais interessante dessa experiência é que depois de umas 2 semanas, eu ganhei de presente um chaveiro de borboleta rosa. Olha que legal. Ele era de cristal, só que ele quebrou. E depois de uns 50 dias andando no centro da minha cidade, voltando para casa, na verdade, caminhando, à tarde já estava começando a estação de primavera, eu vi realmente uma borboleta rosa voando. Ela era uma borboleta rosa bem grande, era como se fosse uma mariposa, né? E ela era tons de preto, rosa e branco, e era assim uma borboleta enorme. Eu vi ela voando, assim, ela ficou voando comigo metade de uma quadra, assim. E eu fiquei assim incrível, porque eu nunca tinha visto um bicho rosa, uma borboleta rosa, e eu vi naquele dia uma borboleta rosa. Então, para fechar toda essa experiência da borboleta rosa, ela trouxe essas lições para mim, e a partir daquele dia eu comecei a prestar atenção e mapear as minhas crenças e o que eu não tenho acreditado. Essa também será a minha vida. Então, para eu viver algo, muitas vezes eu tenho que acreditar, eu tenho que conceber que aquela realidade, ela é possível. Sem isso, sem essa convicção, a sua mente, ela não alinha, ela não concebe, ela não reconhece as oportunidades.